Graça e paz, irmãos. Quanta saudade de estarmos juntos, de celebrar ao Senhor junto, de estar ao seu lado. Mas entendemos que é momento de separação, é momento de isolamento, para que a gente possa vencer e superar essa tempestade. Mas é um prazer poder estar aí na sua casa, por meio desse aplicativo, do seu celular, por meio da tela do seu tablet ou da tela do seu televisor, para poder compartilhar com você um pouco da palavra de Deus e ter um momento de comunhão com o Senhor. Por isso eu te peço que nesse instante você se desconecte da televisão, do rádio, dos seus afazeres aí domésticos, reúna a sua família agora, vamos ter um tempo aos pés da cruz, vamos ter um tempo de comunhão com o Senhor, um tempo de adoração, tá bom? Então, convido você a fazer isso e já pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, seja com ela em mãos, nós vamos pensar um pouco na palavra de Deus no dia de hoje. Mas antes da gente entrar na nossa meditação, eu quero orar com você. Então, feche os seus olhos aí onde você está, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós entramos na sua presença agora, Deus. Eu aqui em minha casa, meus irmãos em suas residências, pedindo ao Senhor misericórdia da nossa nação, misericórdia do mundo, ó Deus. Pai, nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor varra para longe de nós essa enfermidade, que o Senhor, ó Deus, use a medicina, use a ciência para encontrar uma solução, ó Deus, para essa pandemia. Mas te pedimos, ó Deus, se é a tua vontade, que um milagre seja feito e que essa doença suma em nome de Cristo Jesus e que a nossa vida volte à normalidade. Mas não antes do seu propósito e de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós seja concluído. Por isso eu peço a Deus que a tua boa, perfeita e agradável vontade seja consumada em nossas vidas. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora, irmão, um momento de adoração, um momento de louvor. São músicas novas, músicas de autoria de nossos irmãos, que nós estaremos utilizando nesse tempo de comunhão e de edificação via internet. Tá bom? Então, ouça essa adoração, ouça essa canção, coloque seu coração na presença de Deus, não ouça com os ouvidos nem com a mente, ouça com a sua alma, ouça com o seu coração diante do Senhor. Que Deus te abençoe por meio dessas canções. Quando eu me achego a ti, desespero da minha alma, precisando de perdão. Não tenho nada pra te oferecer, não tenho nada pra te oferecer. Quando eu olho para ti, percebo que não há nada de bom em mim. Quando eu olho para ti, percebo que não há nada de bom em mim, e eu me lanço aos teus pés, e eu me lanço aos teus pés, na esperança de que tu és o amor incondicional. Tu és o amor
chegarmos a Deus. Não é isolamento social que nos impedirá de nos relacionarmos com amor incondicional. O Senhor não habita em templos. O Senhor habita dentro de nós. E onde nós estivermos, Ele estará conosco. Por isso, hoje mesmo, você pode, aí na sua casa, declarar com todo o seu coração que o Senhor é. Tu és o amor incondicional. Tu és o amor incondicional. Tu és o amor incondicional. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus. Como vocês estão? Irmãos, temos vivido dias difíceis, né? O mundo tem vivido dias difíceis. E todas essas coisas sabemos, irmãos, que elas são necessárias para que se cumpra a boa obra do nosso Senhor. E eu estive refletindo muito esses dias sobre fé e perseverança. Porque nessas dificuldades que surgem em nossas vidas, acho que são duas coisas que Deus colocou pra gente com muita enfatidão, né? Que é a gente ter fé e perseverança. Por isso eu queria compartilhar com os irmãos o versículo de Tiago 1, de 2 a 15, que vai dizer: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Eu achei um versículo muito lindo e tenho lido muito o livro de Tiago, né? Agora estou em 1 Pedro, e são livros muito bons que falam muito sobre a vida cristã. Que os irmãos meditem sobre isso, sobre fé e perseverança, para que nós suportemos esse momento, suportemos os momentos que virão e que a gente receba no final a coroa da vida. Amém? Irmãos, Deus enviou uma canção para mim sobre fé e perseverança, e eu queria compartilhar ela com os irmãos nesse momento. Como é uma música nova, se os irmãos quiserem se colocar nesse momento em oração e meditar sobre a letra, sobre o que Deus tem a falar com vocês, sobre fé e perseverança. Amém? Queria aproveitar também para agradecer a Jana por ter me ajudado com a melodia da música. Vamos louvar, irmãos. Esperança, consolo, paz, a fé tudo é capaz. E se a provação vier, lágrimas de um choro, cansado de carregar, dores e feridas que nos machucam a alma e tiram a calma. Mas eu tenho fé num Deus que cura,
num Deus que livra, num Deus que salva. Mas eu tenho fé num Deus supremo, vitorioso, no Deus eterno. Uma palavra pequena, fé, um ato tão poderoso em meio ao medo, ao choro, traz esperança, consolo, paz. A fé tudo é capaz, e se a provação vier, lágrimas de um choro, cansado de carregar, dores e feridas que nos machucam a alma, nos tiram a calma. Mas eu tenho fé num Deus que cura, num Deus que livra, num Deus que salva. Mas eu tenho fé num Deus supremo, vitorioso, no Deus eterno. Feliz é o homem que persevera em oração, diante de um mundo de caos e aflição. Receberá do Filho misericórdia e compaixão, e alcançará a vitória, graça, paz, perdão. Pois eu tenho fé no Deus que cura, no Deus que livra, no Deus que salva. Mas eu tenho fé no Deus supremo, vitorioso, no Deus eterno. Amém, irmãos. Que a paz esteja com todos. Irmãos, depois desse agradável tempo de adoração e de louvor ao nosso Deus, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, deixar ela aberta no livro do Gênesis, no capítulo 5. Nós estaremos meditando aqui nesses capítulos daquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Eu quero refletir com você sobre a história do neto de Enoque. Enoque foi um grande homem de Deus e a sua história de vida é registrada no capítulo 5 do livro do Gênesis, no verso 24. Acompanhe comigo essa leitura. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui é o resumo da história de Enoque. E Enoque tem um bisneto. O bisneto de Enoque se chama Noé. Você deve se lembrar de Noé. Noé viveu em tempos de grande dificuldade, um tempo muito complicado, porque o povo se distanciou de Deus. O povo fazia coisas que desagradavam ao Senhor, coisas abomináveis aos olhos de Deus. Então Deus decide trazer um juízo sobre a face da terra. E olha o que diz o capítulo 6, o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração.
Agora acompanhe também no mesmo capítulo o versículo 12, que diz: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Toda aquela sociedade estava corrompida pelo pecado, estava se multiplicando a maldade no meio dela. E Noé se mantém puro, limpo, justo, íntegro diante dos olhos do Senhor. Veja o versículo 9, o que Deus fala a respeito de Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Observe na história, no resumo da história de Noé, no versículo 9 do capítulo 6 de Gênesis, a ligação da vida de Noé com a vida do seu bisavô, Enoque. Enoque andou com Deus e Noé agora anda com Deus, distante de toda a podridão, de todo o pecado, de toda a maldade que existia dentro da sociedade a qual ele estava inserido. Noé era diferente, Noé andava com Deus. E Deus, vendo isso na vida de Noé, decide fazer uma aliança com Noé. E mais que isso, decide cumprir o seu propósito, um projeto que Deus desenvolveu por meio da vida de Noé. O Senhor decide trazer juízo sobre a face da terra. O Senhor decide trazer condenação sobre a vida daqueles que andavam na prática abominável do pecado. Mas o Senhor, então, traz uma palavra a Noé. Veja comigo o versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Veja agora o versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Agora, o capítulo 7, o versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração perdida no pecado, o Senhor encontra em Noé um coração puro, um coração justo e íntegro. E o Senhor decide então trazer condenação sobre a vida daquele povo, mas o Senhor faz uma aliança com Noé, dizendo: olha, eu vou guardar e proteger você e a sua casa. Eu tenho visto o seu comportamento no meio dessa geração. Eu tenho visto como tem sido a sua vida no meio dessa sociedade corrompida. Por isso eu vou guardar você. Eu vou proteger você. Mas para que Noé fosse protegido, para que Noé fosse guardado, algo precisaria acontecer. E o Senhor faz menção disso. Ele diz: entre na arca. Você, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. A condição para que Noé fosse protegido e fosse guardado do grande dilúvio que viria sobre a terra era ele estar dentro da arca. E baseado nisso, eu quero propor para você uma reflexão nessa noite com o tema: fique dentro da arca. Ou melhor, fique dentro da sua casa. Hoje, o Brasil e o mundo passa por uma grande tempestade chamada Covid-19. O contágio dessa enfermidade é muito rápido e o poder letal dela temos visto que não podemos minimizar. Temos olhado noticiários, temos acompanhado notícias diárias de centenas de milhares de pessoas morrendo todos os dias. E como diz o Ministério da Saúde do nosso país, fique em casa. É a única vacina que temos contra o Covid-19. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Em momento de tempestade, em momento de crises, como nós estamos enfrentando agora, como ficar dentro de casa?
como nos proteger, como nos livrar dessa tormenta que está aí fora. Porque ficar dentro de casa por um período longo começa a gerar em nós algumas coisas, como preocupação, ansiedade, inquietações, o tédio. E como superar tudo isso e permanecer dentro de casa e ser salvo dessa tempestade que está acontecendo aí fora? Noé vai nos mostrar algumas formas de nos proteger e de guardar a nossa casa. Por isso, eu quero que você reflita comigo sobre alguns pontos que eu quero apresentar a você nessa noite daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração e à minha vida. O primeiro ponto que eu quero pensar com você é: o interior da arca é local de segurança. Alguns historiadores dizem que Noé levou aproximadamente 100 a 120 anos para construir a arca. E nesse tempo todo da construção que Noé levou para construir essa arca, não houve chuva, não houve uma tempestade. Agora imagine você, Noé trabalhar durante todo esse período pacientemente, detalhe a detalhe daquilo que o Senhor havia pedido a ele, construindo aquela arca, construindo aquele grande navio para lutar contra algo que ele não conhecia, que ele nunca havia tido informação a respeito, que ele nunca tinha visto na face da terra. Assim nós hoje estamos no Brasil e no mundo. Nós lutamos hoje contra algo invisível, nós não conseguimos enxergar a olho nu, mas nós sabemos que ele é real. Nós sabemos porque as evidências, os fatos nos mostram isso. Porém, Noé construía aquela arca baseado somente na fé, porque até então nenhum acontecimento como aquele havia ocorrido. E Noé, pela fé, começa a construção daquele navio pacientemente. Hoje, o Covid-19 não é um olhar de fé, é um olhar de realidade. Ele está aí e está dizimando várias vidas. E o local de segurança é a nossa casa, é o nosso lar. O abrigo de segurança hoje é a sua residência, é a minha residência. A tempestade já está aí e já está instalada. E nós precisamos entender isso. Noé construía aquela arca pela fé para lutar contra algo que ele não tinha conhecimento, mas ele sabia que a palavra de Deus se cumpriria e que ele precisava estar guardado e protegido. E Deus já havia dito para ele: Noé, o local de segurança para você é a arca, construa e entre junto com a sua família dentro dela. E não existia fora da arca, no período de Noé, nenhum local seguro. Por mais alto monte que você estivesse, por mais distante que você fosse, quando a tempestade chegasse, se você não estivesse dentro da arca, você seria atingido, como toda aquela população foi dizimada, como todo ser vivo foi aniquilado. No capítulo 7 do livro do Gênesis, o versículo 20 vai dizer assim: 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Esse 15 côvados aqui representa aproximadamente 7 metros, ou seja, o mais alto monte, a mais alta colina foi coberta por água a 7 metros acima, ou seja, não havia local seguro, não havia proteção nenhuma fora da arca. Querido, eu peço a você, em nome de Jesus, me ouça com atenção. O lugar seguro contra essa tempestade chamada Covid-19 é a sua casa, é a sua residência. Todo lugar fora dele é um local de risco e você deve tomar muito cuidado. Sei que muitos estão preocupados com o seu trabalho, com o seu sustento, como será o dia de amanhã, mas eu peço a você, em nome de Jesus, se preocupe hoje com a sua vida, se preocupe hoje com a sua existência. Cuide-se, esteja seguro, esteja protegido. O Senhor cuidará e suprirá todas as suas coisas, todas as suas necessidades, no nome de Jesus. Pois a possibilidade de colapsar
o SUS, o Sistema Único de Saúde, é muito real. Como hoje nós temos visto na Itália, como hoje nós temos visto em alguns locais da Europa e como daqui a pouco estará acontecendo nos Estados Unidos, e que o Senhor os livre disso em nome de Cristo Jesus. E a única forma de isso não acontecer aqui no Brasil é hoje nós entendermos que o local de segurança é a nossa casa. A única forma de proteger a nossa família, a única forma de proteger os nossos amigos, proteger os nossos irmãos, proteger as pessoas que têm morbidades, proteger os nossos idosos, é permanecendo dentro de nossa casa. A sua casa hoje é a arca da sua salvação e da salvação da sua família, a salvação dessa enfermidade. A sua casa é o local de segurança contra essa tempestade. A sua casa hoje é o seu porto seguro. O segundo ponto que eu quero pensar com você é: estar na arca é sinal de obediência. Como vimos no ponto anterior, o Senhor ordena a Noé e sua família a estarem dentro da arca. Assim, eles seriam salvos do dilúvio. A disciplina de Deus viria sobre os povos, sobre a face da terra, por conta da desobediência daquele povo, por conta da sua rebeldia, pois eles optaram por trilhar caminhos que estava levando eles para longe do Senhor. Eles andavam contrário à vontade de Deus e pensavam que estavam fazendo bem para si. Salomão, no capítulo 14 do livro de Provérbios, no verso 12, ele já nos alerta que para o homem há caminhos que parecem ser perfeitos, mas são caminhos que levam à morte. Infelizmente, aquela população toda não tinha dimensão disso, e nós hoje temos dimensão disso, que há caminhos que são de morte e não são caminhos de vida. Infelizmente, o caminho que aquele povo trilhou levou eles à morte. Noé, o pregador da justiça, segundo Pedro, ele foi salvo junto com a sua família, porque ele optou em andar com Deus. Ele optou em fazer a vontade do Senhor. Nós, servos de Deus, nós que conservamos o temor de Deus no nosso coração, aprendemos desde muito cedo, lá na escola bíblica, que o alfabeto de Deus é obedecer. Nós precisamos entender e praticar a obediência às autoridades constituídas por Deus e ao próprio Deus. E a ordem aqui é invertida. Primeiro Deus, depois as autoridades, obviamente. Eu preciso conservar a obediência no meu coração. Obedecer às leis de Deus e obedecer também às autoridades de saúde nesse período, para que eu possa ser salvo. Noé foi salvo do dilúvio porque ele obedeceu a Deus e ficou dentro da arca. Quando eu não obedeço a Deus e fico fora, a tempestade vai me alcançar, a tempestade vai me atingir. O salário do pecado é a morte, a desobediência é um pecado contra Deus. Então eu não posso cometer esse erro para que eu não venha correr esse risco. Obedecer ao Senhor é o melhor a ser feito nesse momento. Obedecer às leis de Deus. E um dos lindos mandamentos que o Senhor nos dá é de amar o nosso próximo. E hoje, a forma de eu amar o meu próximo é estar dentro da minha casa. É não ser contaminado para que eu não venha contaminar a outros. Hoje, a forma de eu obedecer a Deus é obedecer às orientações das autoridades na área da saúde que têm clamado ao mundo: fique dentro da sua casa, ou seja, fique dentro da sua arca. E algo bem interessante que eu percebo na história, no relato da vida de Noé e do dilúvio, é que até os animais em seus pares entraram dentro da arca. Animais irracionais, eles entraram na arca e, estando dentro da arca, todos eles foram salvos. Até os animais obedeceram o período de ficar dentro da arca para que fossem salvos. E eu pergunto a você, o que você irá fazer? Ficar dentro da sua arca ou enfrentar a tempestade aí fora?
Qual será a sua escolha? Obedecer ou correr riscos? E no terceiro ponto, eu quero pensar com você sobre o desafio de permanecer dentro da arca. Quando eu logo me converti, ouvi a história do dilúvio, a história de Noé, e soube que a chuva, a tempestade, durou 40 dias e 40 noites. E na minha cabeça, passado esses 40 dias e 40 noites, a chuva se cessando, Noé havia saído da arca junto com a sua família, junto com seus filhos, suas noras e todos os animais. E depois eu fui aprendendo que não foi isso que ocorreu, não foi assim que aconteceu. E na minha cabeça, passar 40 dias dentro de uma arca já era um desafio muito grande. Mas Noé, ele passou muito mais que 40 dias. Vamos verificar alguns textos para a gente ter a dimensão do tempo que Noé ficou dentro dessa arca e o desafio da gente ficar hoje dentro da nossa casa. No livro do Gênesis, no capítulo 8, o verso 7, eu vou ler o verso 6 primeiro. O verso 6 diz assim: Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Agora o verso 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Agora o versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Esses textos aqui mostram que Noé, ele estava preocupado em encontrar já a terra firme. Noé estava aguardando o momento, o dia de sair da arca, demonstrando nesses textos que não é fácil, de fato, permanecer dentro da arca. Noé não estava só dentro da arca. Ele tinha toda a manutenção, todo o cuidado de higiene, de alimentação de todos os animais que estavam dentro da arca. E ainda precisava lidar com todas as crises familiares que nós temos. E ele também deve ter tido dentro da arca, porque ali estavam suas noras, seus filhos, seus 3 filhos e sua esposa. E toda essa demanda para eles dar conta. O período de estar dentro da arca é muito difícil. Nós estamos há poucos dias dentro de nossas casas e algumas pessoas brincam com isso e diz que a polícia tem hoje notificado de roubo em São Paulo, 0. Furto em São Paulo, 0. Sequestros em São Paulo, 0. Todas as ocorrências policiais, 0. Conflito familiar, milhares. Porque estar dentro de casa, dentro dessa convivência, é estressante, é desgastante. E Noé enfrentou tudo isso. E agora ele está aguardando o dia para sair da arca. E veja comigo 2 outros textos que vai nos dar essa dimensão do tempo que Noé ficou dentro da arca. O texto é Gênesis, capítulo 7, versículo 11. Gênesis 7:11 diz: No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. Agora, verso 13 do capítulo 8. Sucedeu que, no primeiro dia do 1º mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Você percebe que há 1 ano que Noé está dentro da arca. Do início do dilúvio até o encontrar terra firme,
até encontrar solo firme, há um período de 1 ano. E Noé precisou gerir dentro dele, junto com a sua família, todo esse conflito e desgaste de permanecer dentro da arca. Mas Noé sabia que a sua salvação e a salvação da sua família estava em permanecer dentro da arca. Havia um objetivo maior. Mas o encontrar terra seca não significou que Noé já sairia da arca. Veja comigo o verso 14 ao verso 16. Noé já estava 1 ano dentro da arca, encontra a terra seca, mas ainda não é momento de sair da arca. Veja comigo o verso 14 a 16. E aos 27 dias do 2º mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, guarda isso no seu coração. Versículo 15. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Sem dúvida, Noé, quando parou em terra seca, aguardava ansiosamente para pisar ao solo, para sair de dentro da arca, para tocar a sua vida. Pois nesse período, eu também não tenho dúvida que Noé enfrentou muitas dificuldades em permanecer 1 ano e 1 mês dentro da arca. Com certeza não foi fácil para Noé passar todo aquele tempo com a sua família dentro daquela arca. Mas como foi possível? Como Noé conseguiu superar todo esse período e permanecer dentro da arca? Primeiro, eu imagino que Noé usou alguns fatores, ou vejo alguns fatores na vida de Noé que determinam a nossa permanência dentro da arca com tranquilidade. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é: Noé pôde permanecer esse tempo todo na arca porque Noé andava por fé. Ele sabia em quem estava o guiando. Ele sabia quem estava no controle de tudo aquilo e que era necessário naquele momento ele estar dentro da fé. Noé diz a Bíblia que Noé andava com Deus. E andar com Deus é andar por fé e não andar por vista. Então Noé pôde permanecer dentro da arca junto com a sua família pela fé, aguardando o comando de Deus, aguardando as direções que viriam pelo Senhor à sua vida. A tempestade, os dias e todas as demais dificuldades não impediram Noé de viver pela fé, de exercitar a sua fé, e por isso ele conseguiu passar todo aquele tempo na arca. E para que eu e você hoje possamos passar essa tempestade dentro da nossa arca, que é a nossa casa, nós precisamos exercitar a nossa fé. E o segundo ponto que eu vejo que Noé exercitou para poder passar todo esse período na arca, ele exercitou a paciência. Essa virtude é vista na vida de Noé desde a construção da arca. Noé, segundo os historiadores, levou de 100 a 120 anos para construir essa arca. Imagine a paciência de Noé na construção dessa arca, nas riquezas de detalhe que existia nela, e ele trabalhando minuciosamente durante todo esse tempo. Noé já demonstra ser esse homem paciente. Nós, há poucos dias, já estamos irrequietos, impacientes dentro da nossa arca, dentro da nossa casa. É tempo de respirarmos, é tempo de praticarmos a paciência. É preciso exercer esta virtude na nossa vida, na sua vida, para passarmos essa quarentena, permanecendo dentro da nossa arca. E o terceiro ponto que eu percebo na vida de Noé é o equilíbrio emocional. Ficar tanto tempo dentro da arca é impossível se não tivermos o equilíbrio emocional. O mais difícil nessa fase de quarentena, o mais difícil de permanecer dentro da arca é controlar as nossas emoções, é controlar os nossos sentimentos, os nossos impulsos, aquilo que está dentro de nós, em ter o domínio nosso. E quem vai nos ajudar a ter o equilíbrio emocional nesse momento de quarentena, nesse
momento de estarmos dentro da arca é o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a paciência, o fruto do Espírito Santo também é o domínio próprio. Então você precisa se entrelaçar mais em Deus, você precisa se enxergar mais aos pés da cruz, mais ao Senhor, para que Ele possa gerar essas coisas. E a fé vem pela palavra. Então se aproxime mais da palavra na sua quarentena. Se aproxime mais de Deus, se relacione mais com Deus, ande mais com Deus, mesmo dentro da sua casa. Porque andar com Deus não é sair pelo mundo. Andar com Deus é se relacionar no seu interior, no seu coração, com o Pai Eterno. Então faça isso na sua casa e consiga superar esse período. Como vencer essa quarentena? Como superar esse momento difícil que estamos passando? Como permanecer dentro da nossa arca, dentro da nossa casa, exercendo a fé, exercendo a paciência e tendo o equilíbrio emocional. Algo muito importante que eu quero mostrar para você aqui é a arca, ela já estava atracada no Monte Ararat. Ela parou ali. Noé, ele olhou e viu a terra, mas ainda assim ele não saiu da arca. Noé ficou aguardando o comando de Deus. O versículo 15 do capítulo 8 diz: Então disse Deus a Noé: Sai da arca. Noé estava tão descansado em Deus, Noé estava tão em paz com o Senhor, sabendo do cuidado, da proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, que quando a arca atracou, ele não foi precipitado. Ele não saiu desesperadamente, não. Ele aguardou o comando de Deus. Ele ficou ainda 30 dias aproximadamente dentro da arca, aguardando o comando de Deus para dizer: agora é a hora de você sair da arca. Sabe, meu irmão, você precisa exercer essa fé que Noé exerceu para permanecer dentro da sua arca, aguardando o comando de Deus e o comando das autoridades da área de saúde. É preciso obedecer aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração por meio das autoridades que foi constituídas pelo próprio Deus para o nosso bem. Não existe uma perseguição ao cristianismo, não existe uma perseguição ao evangelho na nossa nação e nem no mundo. O que existe é um quadro de proteção à vida. E nós somos defensores da vida e precisamos nos proteger e precisamos proteger quem nós amamos, permanecendo dentro de nossas arcas, permanecendo dentro de nossas casas e aguardando o próximo comando. E eu quero concluir a minha palavra contigo nessa noite dizendo a você o seguinte: fique na arca o tempo que for necessário. Fique em casa enquanto a tempestade está caindo lá fora. Pois a sua casa é a sua arca hoje, local seguro, local de proteção para você e para sua família. Tenha fé, exercite a sua fé, tenha paciência, busque o equilíbrio emocional por meio do fruto do Espírito Santo que já habita na sua vida, que já está aí dentro de você. Logo essa tempestade vai passar e tudo vai voltar ao normal. E mais, quando essa tempestade passar, prepare-se, pois quando você sair da sua arca, você verá o lindo arco-íris. Depois dessa tempestade, Deus tem um lindo arco-íris para nós, para mim, para você, para sua família e para nossa nação. Que Deus siga abençoando a sua vida, que Deus te guarde, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deus, nós te pedimos, ó Pai, aquieta nossa alma, aquieta nosso coração. São tantos os temores, ó Deus, tantas as ansiedades e preocupações que nós vivemos nesses dias, mas eu te peço que a tua voz fale ao nosso coração e nos mostre que estamos no local seguro, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos livrando desse mal, dessa tempestade que está aí fora. Eu peço a Ti, ó Deus, que essa tempestade passe. Noé ficou 40 dias debaixo de tempestade. Não sabemos, ó Deus, quanto tempo essa tempestade irá durar.
Mas também sabemos que Noé não ficou somente 40 dias dentro da arca, ficou mais de 1 ano dentro da arca. E ali dentro, o Senhor proveu e supriu tudo. E eu te peço, ó Deus, multiplica no celeiro do teu filho e da tua filha. Faça milagre, ó Deus. O milagre da multiplicação sobre cada lar, sobre cada família, venha nos nossos dias hoje, em nome de Jesus Cristo. E quando tudo isso passar, ó Deus, possamos ver um lindo arco-íris que o Senhor já tem preparado para nós e que possamos entender que só o Senhor é Deus, provedor, sustentador e protetor de nossas vidas. Louvamos-te, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e que Deus siga te abençoando. Fique dentro da arca.